Glória a Jesus. Aleluias ao Senhor. É com grande alegria que nós queremos saudar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria, antes de iniciarmos o nosso culto, antes de clamarmos ao Senhor, pedir aos irmãos, aqueles que estão mais atrás, para juntar um pouquinho mais à frente, para ficarmos um pouco mais próximos, A brasa, ela fica mais acesa quando ela está bem juntinha, Hoje, o Espírito Santo de Deus nos moveu a esse lugar para aquecer o nosso coração, para que o sentido verdadeiro do louvor nós possamos alcançar diante do Senhor. Nós queremos agora, nesta hora, convidar a todos que puderem a estar de joelhos, para darmos início a esse culto que marca o início de um grande trabalho na nossa região. E nós iniciamos tudo nessa obra clamando pelo sangue de Jesus. Coloca o seu coração diante do altar do Senhor, apresenta a sua vida. Glória a Deus. Soberano Deus, bondoso e glorioso Pai, nesta hora tão especial, Senhor, nós nos encurvamos diante do Teu altar, confessando a nossa falha, as nossas necessidades e clamando ao Senhor pelo poder e a vida que há no sangue do Teu Filho Jesus. Que este sangue precioso de poder, de glória e de misericórdia, Senhor, seja sobre nós derramado nesta hora, de modo que possamos alcançar do Senhor o Teu perdão, que a Tua comunhão possa nos envolver de uma maneira tal, que somente o Teu nome seja glorificado neste lugar. Seja conosco, Pai, esse é o clamor que te fazemos, pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Assentados, queridos. Aleluias ao Senhor. Jesus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Eu Te desejo, ó Deus, nesse
Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus, quero amar-te até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Jesus, quero amar-te até morrer, quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar. Aleluia ao Senhor. Glória a Jesus. Oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Senhor, oh, Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. oh, aleluia, amém, amém. Jesus, todo meu ser quero te dar, se for preciso até morrer, para o céu de amor ganhar. Glória a Deus. Aleluia. Para te dedicar aquilo que me concedeste a tua obra realizar. Oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Senhor, Deus, aleluia. oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Oh, aleluia, amém, amém. Aleluia ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos na casa do nosso Deus nesta noite, numa festa especial. O Senhor tem movido corações para valorizar este projeto glorioso. E pela bênção de já chegarmos aqui, eu gostaria de pedir a um dos pastores presentes para fazer uma glorificação ao Senhor pelos fiéis que o Senhor trouxe até este lugar. Nosso Deus. Nosso Deus, nós adoramos o Teu nome. Aleluia, Senhor. Te glorificamos Aleluia. por ter sido chamado, Senhor, para viver Aleluias ao Senhor. este momento profético, onde cantamos, Senhor, a morte e a ressurreição de Aleluias Jesus. ao Senhor. Cantamos Glória o a Deus. resgate da nossa alma. Aleluias. Cantamos a esperança da vida eterna, Senhor. Maravilha, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, podemos estar mais uma vez Glória a Deus. neste lugar Aleluia. para adorar o Teu nome, Senhor, porque Tu habita no meio dos louvores, Senhor. Aleluias. Aleluia. Ó Deus, bendizemos pelo Teu povo separado em cada igreja. Ó Deus, para estar nesse projeto, Senhor, Glória a Deus. onde novos instrumentistas, novos irmãos do grupo de louvor Aleluia, estarão Senhor. atuando nas igrejas,
tão somente para a glória do teu santo nome. Glória a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Manda vagar nas matas e florestas. Aleluia. Glória a O Jesus. passaredo alegre ouça cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Glorifica o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias ao nosso Deus. Vamos continuar bendizendo o nome do nosso Deus com mais um hino de louvor ao Senhor. A palavra de poder saiu do seu trono, ordenando toda a criação. Haja luz.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é com grande alegria que nós saudamos a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Em reverência à leitura da palavra do Senhor, eu convido os meus irmãos a estarem de pé nesta hora. E quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, segundo livro dos Reis, em seu capítulo de número 3. Nós iremos ler o versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Somente o versículo de número 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A igreja pode se assentar. Meus queridos, esta noite é uma noite muito especial para nós, onde neste dia vai se dar abertura, o que nós chamamos do projeto de louvor, ou projeto Aprendiz 2025, onde nesse projeto nós temos visto a grande bênção que o Senhor tem operado na vida das igrejas, o benefício que nós temos colhido nas igrejas que têm se envolvido nesse projeto. E nesta noite, irmãos, nós queremos aqui, de forma bem objetiva, mostrar exatamente a importância do louvor, mas também do instrumentista para a obra e para as igrejas do Senhor. O texto que nós lemos nos mostra um momento em que 3 reis estavam vivendo uma grande aflição, diante de uma batalha difícil de ser vencida, aonde naquele momento ali podemos dizer que bateu ali um desespero, aonde estavam no deserto. A Bíblia diz que durante 7 dias, não só eles, mas aqueles que com eles estavam, todo um povo, animais, estavam padecendo de sede, e pior ainda, estavam diante do inimigo que a batalha ela já estava sendo perdida antes mesmo de, propriamente dito, guerrear. E a Bíblia diz, irmãos, então, que aqui cai sobre eles uma preocupação, porque ninguém consegue sobreviver sem água. Ainda o inimigo que estava diante deles era um inimigo muito poderoso, que 3 reis precisaram fazer alianças para poder tentar combater aquele que estava diante deles. E a Bíblia diz então, irmãos, que neste dado momento, eles no deserto, padecendo de sede, o desespero ali então abateu a vida deles. Uma guerra difícil de ser vencida. Meus queridos, é diante desse quadro que muitas vezes nós na igreja nós vamos encontrar as pessoas. As pessoas muitas vezes elas vão até as nossas igrejas vivendo exatamente esse mesmo sentimento. Vivendo sentimentos de batalhas que, por muitas vezes, elas têm consciência que aquele que se levanta é muito mais poderoso. E eles chegaram a uma conclusão: olha, está difícil. Diante desta batalha, dificilmente nós vamos vencer. Meus irmãos, é interessante que nós somos procurados, as igrejas são procuradas, as pessoas quando nos procuram, dificilmente alguém procura a igreja porque
as coisas estão indo muito bem na vida deles. As pessoas procuram a igreja porque foi assim comigo. Foi assim com cada um de nós. Nós fomos procurar o Senhor em momentos difíceis da nossa vida. Era no momento em que a guerra ela apertava e nós olhávamos para os nossos recursos e tínhamos consciência de uma coisa, que certamente o fim era a derrota. E foi esse o sentimento que havia no coração desses 3 reis. Mas é interessante aqui, irmãos, que diante desse quadro, vivendo esse deserto que a Bíblia diz, eu glorifico a Deus porque eu vejo no deserto um culto sendo realizado. Por que eu digo que um culto foi realizado no deserto? Porque todos os elementos que precisam estar no culto estavam nesse deserto e diante desses homens. Querem ver como eu posso dizer isso, que os elementos principais estavam ali? A primeira coisa, a Bíblia diz que Eliseu estava presente. Meus queridos, culto para nós, o profeta precisa estar presente. A situação pode ser difícil, mas nós temos consciência de uma coisa como igreja, aqueles que nos procuram como pastores, obreiros, diáconos, enfim, o que nos descansa é saber que no nosso meio há um profeta. O culto para nós, ele só pode ser importante e o grande objetivo é se o Espírito Santo estiver presente. A primeira coisa, o profeta estava ali. A segunda coisa que a Bíblia vai dizer que então Josafá, ele diz o seguinte, olha, há um profeta entre nós, há alguém que nós possamos consultar ao Senhor. Aí alguém diz, olha, Eliseu está entre nós. Meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, nós podemos dizer o seguinte, o profeta está no nosso meio. E o que importava ali para Josafá era o seguinte, olha, e ele diz no versículo 12, olha, a palavra está com ele. Então aqui nós vemos o segundo elemento de um culto. O primeiro é o Espírito Santo. E não existe culto sem a palavra. Mas não é a palavra que sai da boca do pregador, mas é a palavra que sai da boca do profeta. É o que o Espírito Santo está falando nesta última hora. Mas é interessante, irmãos, que nesse culto aqui que aconteceu no deserto, diante de vidas aflitas, é a forma que o profeta, ele vai conduzir esse culto. Porque o culto, ele se inicia com o clamor, e nós vamos falar também aqui, porque havia sangue aqui também. Mas é interessante que o profeta, ele não se manifesta, ele não fala, antes de ouvir o louvor. Então observe bem que toda a ordem do culto estava aqui. Porque quando ele foi solicitado procurar o profeta, ele diz, olha, eu vou trazer a palavra do Senhor, mas primeiro, traz para mim um tangedor, ou seja, traz para mim um instrumentista, traz para mim aquele que no seu coração há um louvor, porque através do louvor eu vou falar. Meus irmãos, que lição que traz para nós esta palavra. Porque para o Espírito Santo se manifestar, para Deus falar no meio da igreja, é aí, meus irmãos, que nós vamos ver a importância do louvor. Vocês são importantes para Deus. O instrumentista é importante para Deus. O louvor é importante, é fundamental para o Senhor. E aí, meus queridos, vem algo aqui de grande ensino para nós. E o instrumentista, o irmão que está no grupo louvor, precisa entender isso. Ele diz assim, trazei-me um tangedor.
Não foi o rei que pediu o instrumentista. Não foi o general que pediu o instrumentista. O instrumentista, ele precisa entender uma coisa: o chamado dele. Quem chamou ele não foi o pastor da igreja. O chamado do instrumentista, o chamado do irmão para o grupo de louvor, quem chamou ali foi o profeta. E nós precisamos entender uma coisa: o chamado para o grupo de louvor, o chamado para ser um instrumentista na casa do Senhor, quem te fez o chamado foi o Espírito Santo. O louvor não é para o homem, o louvor aqui não era para o rei, o louvor não é simplesmente para alguém da igreja. Aquele que te chamou, é ele que almeja ouvir o seu louvor. Meus irmãos, e aqui cai sobre nós uma responsabilidade muito grande. O instrumentista precisa entender isso, que quem o chamou, o seu chamado, o chamado de cada um de nós aqui, quem fez foi o profeta. É o Espírito Santo que te chamou, ele te elegeu no meio de muitos. Quantos haviam ali? Muitos. Mas naquele dia, o profeta escolheu aquele instrumentista. Eu quero dizer para você, alegra-se nesta noite, porque no meio de muitos, ele te escolheu. Ele quis ouvir o seu louvor. E em tempos de guerra, o que me chama a atenção aqui nesse instrumentista, em tempos de guerra, havia uma guerra, um momento difícil, mas esse instrumentista aqui, ele levava consigo também a sua arma. Ele levava consigo o seu instrumento, porque a arma do instrumentista é o seu instrumento. Mas ele também, em tempos de guerra, havia no seu coração também o louvor. E nós, meus irmãos, precisamos entender isso. O instrumentista precisa entender que não é um sax, não é um teclado, não é um contrabaixo. O que você tem na mão é uma arma de guerra. E uma arma poderosa. Nós precisamos entender que o louvor é uma arma poderosa na vida da igreja. E aqui está a prova disso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele poderia ter pedido uma espada, um arco, uma lança. Mas o instrumento foi a arma poderosa que foi usada naquele dia. Meus irmãos, e nós precisamos entender isso. O louvor, a oração, é uma arma poderosa. Porque quando ele começou, o instrumentista, a Bíblia vai dizer isso que nós lemos. Que quando o tangedor, ou seja, o instrumentista começou a tocar, o que aconteceu? O ambiente daquele culto mudou. Meus irmãos, que bênção é quando nós chegamos na igreja, e esse instrumentista aqui, a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia não dá destaque a ele. Instrumentista precisa entender uma coisa: não importa o seu nome, não importa o destaque que você tenha, nós temos que se preocupar com isso, irmãos. Tem instrumentista, se você está preocupado em aparecer, o meu nome precisa ser projetado. Olha, esse instrumentista aqui, que o profeta chamou, a Bíblia não diz o nome dele, e não precisa dizer mesmo. O instrumentista, o pregador, ele precisa ser o mais discreto possível. Bom é que ele não apareça mesmo, bom é que o nome dele não apareça mesmo. Sabe por quê? Porque o que sobressaiu aqui não foi o nome, mas foi o louvor que saiu do coração dele. Meus irmãos, e nós como instrumentistas, grupo de louvor, nós precisamos entender, importa é que ele cresça e que nós venhamos diminuir. O instrumentista precisa entender isso. E aí, meus queridos, o que acontece quando ele começa a tocar? O que vai acontecer? A Bíblia diz que no texto que nós lemos, que quando ele toca, a mão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quando você toca, quando você canta, quando o seu louvor, ele rasga o teto do templo e ele chega diante do trono da glória de Deus, sabe o que acontece? Uma mão é estendida.
Meus irmãos, e isso nós precisamos entender. O seu louvor, ele precisa alcançar o céu, sabe para quê? Para que a mão de Deus seja estendida, e é isso que importa. O louvor subiu, e a glória de Deus desceu. O louvor subiu e o Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar. E quando ele cantava, enquanto ele glorificava, a mão de Deus era estendida. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O instrumentista precisa entender isso. Que bênção, os pastores aqui sabem o que eu vou dizer. Quando você chega num culto, e o instrumentista, o grupo de louvor, ele está em comunhão. Quando um instrumento começa a ser solado, irmãos, de forma simples, a comunhão começa a tomar conta daquele culto. Que coisa maravilhosa, irmãos, é um grupo de louvor, como a expressão quando nós usávamos, quando eu era do grupo de louvor, muitos anos atrás, quando ele gotejava óleo, ou seja, havia unção no grupo de louvor. Que maravilha, irmãos, é quando você vê um grupo de louvor, onde a bênção de Deus sobre a vida dele, quando ele começa a tocar, o ambiente do culto, a comunhão do culto, ela muda. E foi isso que aconteceu aqui. Primeiro louvor, o louvor subiu desse instrumentista, a mão de Deus foi estendida, e sabe o que aconteceu? Deus começou a falar. Meus irmãos, e louvor é isso, por isso que foi o louvor e depois a palavra. Não é assim que nós aprendemos? Primeiro no culto, não é a palavra para depois o louvor. Olha a ordem que estava aqui. Eliseu poderia falar? Poderia, mas havia uma ordem, o culto tem uma ordem. Primeiro o louvor, depois vem a palavra, e a palavra aqui foi a palavra que saiu da boca do profeta. O conselho veio depois do louvor. Meus queridos, e Deus nesse dia aqui, Ele operou na vida desses 3 reis. Muita coisa poderia ser falado aqui, mas a orientação, ela toda veio depois do louvor. O Senhor disse, olha, através do profeta, faça covas, e eles fizeram. No meio do deserto aconteceu, sabe o que? Milagre, irmãos. Porque quando eles começaram a cavar, a Bíblia diz que foi tanta água que brotou no meio do deserto, que as ruas, aqueles lugares se encheu de água. No meio do deserto aconteceu milagre. E é isso que nós queremos. A igreja, ela também tem sido testemunha disso através do louvor, através da palavra. No meio do deserto nós estamos vendo milagres acontecer. Nos cultos as pessoas entram sem esperança, com a família destruída, enfermos, e no meio dos cultos, no meio do deserto, Deus está fazendo milagre através dos louvores, através da palavra, através da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Você é importante para Deus. Deus te chamou. Esse projeto se inicia hoje, mas é uma batalha, irmãos. Mas quando você pensar em desistir, lembra, não foi o pastor Anderson, não foi o pastor Moisés, não foi o pastor Carlos Babal, não foi os pastores que te chamaram. Quem te chamou foi o profeta, foi o Espírito Santo que te chamou, e Ele quer ouvir o seu louvor. Você é importante para Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor, chamar o pastor Anderson para transmitir as orientações. Nosso Deus pode agir.
Glória a Jesus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui passar algumas orientações no que diz respeito ao projeto Aprendiz, lembrando que o projeto Aprendiz, ele é subordinado pelo departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata. Então tudo que será falado aqui, tá certo? É uma orientação que já vem do departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata. Mas eles não estão projetando lá. Eu viro aqui, pode chamar. Eu viro aqui. Vamos lá. Esta aqui é a estatística, né, para esse ano de 2025. Nós temos aqui, 354 alunos e temos 48 monitores, ou seja, professores, irmãos que de forma voluntária se dispuseram, né, a realizar este trabalho tão nobre para a nossa região aqui de Guarapari. Nós não vamos falar, não vai tomar muito tempo aqui, se eu falar cada aluno, cada, né, naipe aqui, as informações e as orientações. Qual é o objetivo do projeto aqui, do projeto Aprendiz? É capacitar irmãos na área instrumental, né, vocal e sonorização para atuar nos grupos de louvor e instrumentistas das igrejas. Então não tem um outro objetivo a não ser capacitar. O grande objetivo do projeto é preparar novos irmãos, novos jovens, para que possam estar atuando no louvor da região aqui das suas igrejas. Lembrando que não é um curso profissionalizante. Então no final você recebe um certificado, tá? Isso é para levar de lembrança mesmo, o curso não é profissionalizante, tá certo? É só um certificado para os irmãos levarem de lembrança no final do curso. Algumas informações aqui, olha, para os alunos agora. Você precisa ser membro da Igreja Cristã Maranata e estar em comunhão. Você precisa ter também a autorização do pastor local e da família. É importante nós entendermos aqui, cada aluno que foi inscrito para o projeto, certamente o pastor responsável, né, ele está acompanhando. Ele sabe se aquele irmão que se inscreveu, ele está em comunhão, se realmente ele faz parte da Igreja Cristã Maranata. É importante, nossos pastores, termos esse cuidado. O pastor, ele tem que acompanhar, porque ele que vai autorizar o aluno a fazer parte do projeto. Possuir condições para frequentar as aulas e os encontros. Então aqui vai ser definido as igrejas locais que vão ter as suas aulas por naipes aqui. E é importante, né, mais uma vez os pastores aqui, ajudar no deslocamento. Já tem uma orientação a respeito de horário para iniciar, para o encerramento, mas é importante aqui nós dar toda a condição para que o aluno ele possa chegar no local, ele vai aprender a sua aula, o seu naipe. Olha, permitido apenas um instrumento por inscrição. Então, no quesito instrumento, só é permitido fazer aula de um instrumento. Canto coral é uma outra coisa. Se o irmão faz um instrumento e tem o desejo de fazer canto coral, não tem problema. Mas no quesito instrumental, é só mesmo um instrumento. Inscritos nos cursos de instrumento podem fazer canto também, já falei aqui. Faltas, olha só, irmãos. Mais de 3 faltas aqui, sem justificativa, resultam na remoção do curso. Então é importante, o senhor mostrou no início aqui, para aqueles que forem comprometidos e fiéis, no final do projeto, o Senhor vai ter uma recompensa. Então a recompensa, foi o que o pastor Edson falou aqui, olha, a recompensa ela não vem do pastor, mas ela vem do Senhor. Então é importante a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, tá certo? Porque com mais de 3 faltas aqui, os coordenadores, os monitores, já é uma orientação que, se não justificar, a não ser por necessidade de enfermidade, o irmão teve que viajar, enfim, escala de trabalho, aí vai ter justificativa. Agora, faltou 3 vezes, não justificou, esse irmão vai sofrer uma penalidade aqui. Justificar as faltas com antecedência para que o monitor organize a turma. Já foi falado aqui também, vamos lá.
Qual é a idade mínima? A idade mínima para o canto coral, você tem que ter 15 anos, você tem que ser jovem. E para participar do instrumento, pode ter 11 anos. Olha, abaixo disso, se você for criança ou intermediário, nós temos aqui o projeto Aprendiz Júnior nas igrejas. Então, se você não tem 15 anos para participar do canto coral, e se você não for adolescente, ter 11 anos, você não pode participar do projeto Aprendiz. Nessa faixa etária para baixo, você vai procurar o seu pastor, o responsável do louvor da sua igreja, e você vai estar ali trabalhando no projeto Aprendiz Júnior. Sobre as aulas, datas e horários locais serão divulgados posteriormente, via circular. Início das aulas. As aulas elas vão ter início a partir do dia 10, né? Dia 10 agora de abril, vai ser disponibilizado aqui o início das aulas, conforme o cronograma que será postado depois nos grupos, nas igrejas, para acompanhar meus irmãos. Dias e horários dependerão da disponibilidade dos monitores. Então, olha só, dia e horário. Não é o monitor, o professor que tem que se enquadrar, tá certo? Na disponibilidade do aluno. É o aluno que tem que se enquadrar, ou seja, é ele que tem que ir aonde for orientado para você fazer a sua aula. Então, nós vamos aqui trabalhar, porque os meus observam que são quase 400 alunos e apenas 48 professores. Então, se você for fazer um cálculo rápido aí, vai dar em média aí de quase o quê? 9, né? 9 por 1. Tá certo? Então, para os irmãos verem o trabalho que vão ter os nossos irmãos. Requisitos para os professores: ser membro da Igreja Cristã Maranata. Isso aqui não é novidade, né? Está em comunhão. Então, se você quer ser um monitor, todos que são monitores aqui são membros, estão em comunhão com o Senhor. Possuir conhecimento técnico suficiente para lecionar. Ah, pastor, eu quero ser um monitor. Mas vamos supor, você é um monitor, você quer ser um professor. Mas você fez o ano passado o projeto Aprendiz, você não sabia nada de instrumento. Então, tecnicamente falando, talvez espiritualmente você está bem, mas tecnicamente você não está ainda, né, preparado para ser um professor, para ser um monitor. A gente recomenda, aconselha, você que fez o projeto Aprendiz 1 ou 2 anos, que você volte a ser aluno. Quem sabe daqui no próximo ano você possa ser um monitor, que estamos precisando muito de novos monitores, de novos professores para esse projeto. E ter, né, a autorização do pastor local aqui. Vamos lá? Algumas informações extras aqui. Obreiros e diáconos para acompanhar nas igrejas nos dias de aula. Então isso aqui eu vou abordar para os pastores aqui. É importante nós, pastores, preparar as nossas igrejas e preparar os obreiros, né, os diáconos, ter um irmão para abrir a igreja, o obreiro. Não é só abrir e ir embora, não. Eu já cheguei uma vez na igreja que o obreiro abriu e foi embora. Aí deixou lá o irmão lá, as irmãs sozinhas. Não, você vai abrir igreja, você vai acompanhar, vai estar ali, né, dando toda assistência, e você vai ser o último a sair. Então o obreiro que estiver responsável para abrir a igreja, para que tenha aula naquele dia, ele vai ser o primeiro a chegar, né, e o último a sair. Não é isso? Porque isso aqui é a nossa responsabilidade. Então é preciso organizar isso aqui, os pastores acompanhar, tá certo? Os alunos serão adicionados às tuas turmas nos grupos de WhatsApp. Então, os irmãos podem ficar tranquilos, tá certo? E serão criados grupos aqui de WhatsApp, onde terão o nome de todos os alunos e o curso, o naipe que você vai fazer. Então, os irmãos podem ficar todos tranquilos, tá certo? Que todo mundo vai ser muito bem orientado. Se não for, a culpa é do pastor Ezio aqui e do Gilson Zadak. É isso mesmo, né? Vamos lá, todos os alunos inscritos terão direito à aula de teoria musical online. Então, todo aluno aqui, ele vai ter aula presencial, tá certo? E também vai ter uma aula de teoria musical online, de forma online. O ano passado nós acompanhamos, foi muito bom, o companheiro que fez aqui, olha, nós acompanhamos, foi maravilhoso aquelas aulas teóricas que ele teve de forma online. Caso o aluno queira mudar de turma, poderá fazer até a terceira aula. Vamos supor que eu me inscrevi para aprender violão. Eu não me identifiquei com o violão, eu quero mudar para bateria, eu quero mudar para guitarra, eu quero mudar para acordeon. Você até pode. Você vai procurar o seu coordenador, tá certo? Você vai procurar
na verdade, o seu monitor, ele vai procurar o coordenador, e se você estiver dentro desse projeto, que até a terceira aula, você vai poder mudar, caso você queira mudar de instrumento. Amém? Ajuda dos pais referente ao deslocamento de seus filhos. Isso aqui, ó, pai que está aqui, né? Então, a responsabilidade, olha só, do portão para dentro da igreja é do pastor. Agora, da sua casa até chegar na igreja, essa responsabilidade é do pai ou do responsável, tá certo? Então, quando entrou no portão da igreja para dentro, toda a responsabilidade ela é nossa, tá certo? Mas no sentido de levar o seu filho e buscar, aí é a responsabilidade do pai, da mãe, tá certo? Ou de quem você orientar para ir buscar o seu filho. O projeto Aprendiz não é uma escola de música. O projeto, ele é voluntário. Então nós já falamos aqui, olha, todos os servos que aqui estão, os pastores, os diáconos que são coordenadores, os responsáveis, não precisa falar que isso não é novidade. Todos nós fazemos por gratidão ao Senhor, porque o Senhor, a nós, ele já pagou adiantado. Então, o mais bem recompensado somos nós, porque o nosso patrão, ele é muito bom, que ele nos paga adiantado. Então, todos os irmãos aqui, olha, que fazem parte do projeto, eles são voluntários. Vamos falar, não precisa nem de passar isso aqui não, né? Nem de passar, quem tem que aparecer, como o pastor falou, é o Senhor. Quem tem que aparecer é o Senhor aqui. Então, vamos lá. Isso aqui também não precisa não, é muita coisa, tem palavra que eu não sei nem falar aí, vamos lá. Isso aí vai ser postado depois nos grupos do WhatsApp. Pronto. Estamos encerrados, irmãos. A orientação aqui foi dada. Depois, qualquer dúvida, tá certo? Como já falamos aqui, vai ser criado os grupos de WhatsApp. Então, os irmãos fiquem descansados, que todas as orientações serão passadas por via WhatsApp. Amém? Vamos cantar um louvor e vamos chamar os pastores aqui à frente, para nós orarmos encerrando. Meu
Amém? Glória a Deus. O Senhor deu uma visão antes de iniciarmos esse culto. O Senhor mostrou que aqui no Maranhão, nesse culto hoje, havia um marcador de pontos. Era como se fosse um relógio marcador de ponto. Ou seja, para registrar a frequência, né? E o Senhor mostrou que ele foi acionado nesse culto, esse marcador de ponto. E podia se ver ao longo do ano as aulas, e era importante que os irmãos valorizassem a frequência, porque havia um registro que era registrado na eternidade. E o Senhor mostrou que cada aluno, para ele poder chegar ao objetivo que o Senhor quer, que o Senhor está chamando, era necessário a frequência, teria que haver assiduidade, sempre presente, independente do tempo, independente de qualquer situação. Pude observar que à medida que o tempo ia passando e a frequência era obedecida, no final do ano, no culto de encerramento, esse marcador de ponto, ele já não era mais de prata, mas ele era de ouro. E eu vi que muitos irmãos chegavam ao término e eram aprovados, e eles eram revestidos de poder da parte do Senhor. Estavam aptos, inclusive, né, para serem usados na igreja, à medida em que o ministério liberar. Amém? Convido agora os irmãos a estarem de pé. Os pastores vão impor as mãos. Nós vamos orar. Drenai se ou se canta la raciou drenai si. Teriala bar chicandre reisi. Cedrenai se ou drenai si. Dela baianda e chicandre raci. Meus servos, Laianda e chicandre. filhos amados, Shuricandre e si dela bara. eu vos tenho feito O derraba labacaria. um chamado muito importante De rei de chicandre e si. para esta última hora. Deraba labarianda e candre ras. Vós fostes tocados De laianda e candre ras. pelo meu Espírito Santo Labariasi ande. para que estivessem aqui. Terias chicandrias. E eu vos digo, filhinhos, Ou de chicandre. na medida da vossa busca, Terianda e candre. da vossa fidelidade, também da vossa entrega, De laianda e si. eu vou operar maravilhas De alabariaca de nas vossas vidas, Surianda e candrias. já no período de Teria alabariaca. aprendizado. De la barra chicandre. Estarei aperfeiçoando para o louvor, Ei de mas não chicandrias. somente isto, La barra. na medida da vossa fidelidade, Calabarianda e do vosso zelo para comigo, Deriende e chicandrias. eu estarei operando curas, De la barra labarias. libertações, Ou de chicandrias. salvação Calabarianda. nas minhas igrejas, De alabarias. e os vossos lares serão visitados. Abrirei portas Calabarra labarias. de emprego, De labarianda. estarei constituindo novos lares De alabaca na minha presença, Ou labarias. e o meu nome será De glorificado. la barra la chicandrias. Portanto, De filhinhos, labarianda. estai diante Que labarias. de uma palavra que é do vosso Ou Deus de chicandrias. para a operação De de alabarias. maravilhas. De laiacie. Descansai no vosso Senhor, Canderrei de porque na chicandrias. medida da vossa busca, De la do barra vosso la zelo, chicandrias. Ou de eu vos capacitarei em tudo De alabarias. chicandrias. para que se cumpra De la o barra. meu projeto Canderrei nas de vossas vidas. De calabarias. Yei enai, siou de nai si. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, encerrando. Senhor, algum dom? Algum dom? Uma visão aqui. Pai do Senhor, meus irmãos, o Senhor mostrava a visão durante todo o período que estava acontecendo aqui. Eu via, pastor, na face da terra, muito exército, e eles reuniam, porque eles sabiam que ia batalhar. E esse exército, eles se reuniam ali e ficavam como em vencer, fazer para vencer as batalhas. Só que eu pude ver na visão que eles não tinham um plano como vencer as batalhas. Eu vi que havia muitas percas, muitas
daqueles soldados, daquelas batalhas, muitos choravam, muitos, famílias choravam. Mas eu vi que havia um povo que saía e é orientado que nós também tínhamos que guerrear. Só que esse exército que estavam reunida, esse exército estava bem instruído. Eu vi que nesta noite não era diferente do que estava acontecendo aqui agora. Eu vi que uma voz falava assim: vocês vão para a guerra também, só que vocês não vão voltar chorando nem derrotados. Vocês vão ser vitoriosos, porque vocês estão buscando aquilo que vem do céu. Eu vi que estendia uma bandeira muito grande sobre nós. Essa bandeira era vermelha com letras de ouro. E o nome que estava ali aceso, que nós levantávamos aquela bandeira, era o nome escrito Maranata, o Senhor Jesus vem. E quando nós saímos naquela batalha, não tinha um que ficava na frente desse exército. Nós marchávamos. Só que o intuito também dessas que nós saímos era libertar pessoas que estavam cativas. E aquele nome, quando nós chegarmos, os instrumentos que estavam aqui, todos unidos, essas pessoas eram libertas. E falava bem assim: eu esperava um resgate, e chegou para mim, e eles começavam a glorificar o Senhor, porque eles tinham sinais, eles tinham dons. O Senhor falava com eles, e eles ficavam: Senhor, até quando vai chegar? E quando esse exército chegava, eles eram libertos, e a igreja glorificava o nome do Senhor, porque nenhum de nós chorava, pelo contrário, nós glorificávamos o Senhor pelas vitórias que o Senhor nos dava, porque aquele exército estava organizado. Glória a Deus. Nós vemos aí o propósito do Senhor em alcançar almas para a eternidade. E nós hoje fomos convocados para esta missão. E os irmãos, é através do louvor, conforme a palavra que o pastor Ezio trouxe: trazei-me um tangedor. Por quê? Porque o louvor inspira o profeta. Quando Deus fala, cala-se toda a terra. Toda vitória, ela é decretada quando Deus fala. Quando Deus fala, tudo se move em favor do povo de Deus. Amém? Vamos orar, vamos glorificar o Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, por esta noite maravilhosa, onde podemos expressar através do louvor a nossa gratidão, de poder ouvir a tua palavra, os dons espirituais, o teu Espírito se manifestando em nosso meio. E agora, Senhor, com a nossa gratidão, nosso culto, nosso louvor diante de ti, pedimos que nos leve em paz. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, repousem sobre todos vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, o escudo está encerrado, mais alguma orientação? Os irmãos podem ficar à vontade. Vamos sair devagar, conforme o pastor Anderson até mesmo mencionou, as informações chegarão para os irmãos, tá bom? A todos a paz do Senhor.